Olá, tudo bom, pessoal? Então, pessoal, vamos agora falar neste vídeo sobre a questão do muitas vezes o técnico ele não tem, né, na sua prática colocar as tensões no esquemático por não saber. Muitas vezes ele só analisa aonde o esquemático mostra as tensões. Onde o esquemático não mostra as tensões, ele não sabe analisar, ele só analisa os pontos que o esquemático mostra tensões através do análise DC. Quando ele passa a esse ponto e descobre que há todas as tensões, ele pronto, ele tem tensões, não tem nada diferente, aí ele passa o análise de componentes, a medir componentes, componentes por componentes, porque ele não sabe colocar tensões no esquemático. Mesmo ele estando com esquemático, ele não sabe colocar as tensões no esquemático, né, para que possa, aí sim, ele fazer uma análise totalmente, uma análise DC, né, e também, né, uma análise precisando também, pode também até mesmo colocar uma análise AC também com forma de onda, mas isso vai ser em próximos vídeos, né? Se você gostar desse conteúdo, né? Logicamente. Então, pessoal, se você chegou aqui nesse vídeo agora, eu peço que você se inscreva nesse canal se você gosta de conteúdo técnico para técnicos realmente que querem se aprimorar cada vez mais na sua área, né? Eu peço que você dê um like, se inscreva no vídeo, certo? Também compartilha também com seus amigos que você sabe que querem adquirir conhecimento, certo? Então vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então, pessoal, vamos falar aqui sobre este esquemático, pessoal. Esse esquemático aqui, aonde esse esquemático é um circuito que ele é um circuito de um acionador do cooler, de um amplificador Behringer, certo? Então, nesse aqui, nós temos nesse esquema nós temos dois pontos. Nós temos o ponto quando ele vai estar frio, certo? E quando ele vai estar quente. Então, nós vamos fazer uma análise nesses dois tempos. No tempo que ele está em 25 graus e no tempo que ele está em 50 graus. Ah, Reginaldo, por que você está falando em tempo? Eu estou falando em tempo porque aqui, neste ponto aqui, ó, nós temos dois sensores de temperatura. O LM19, eles são dois sensores de temperatura. Então, eles vão fazer algumas modificações no circuito de acordo com a temperatura, certo? De acordo com a temperatura. Então, nós possamos fazer esse análise. Mas primeiro, nós vamos fazer toda a análise do circuito. Vejamos que, pessoal, nós temos duas tensões de alimentações, nós temos a tensão de 15 volts e nós temos também a tensão de menos 15 também neste ponto, né? E neste ponto aqui, ó, certo? Aqui mais 15 menos 15. Isso aqui está alimentando o operacional. Vejamos que aqui nós temos três operacionais, pessoal. Nós temos três operacionais. Tem esse, temos esse e temos esse também aqui, certo? No circuito aqui, ó, vejamos que aqui nós temos, ó, nesse aqui nós temos o AC15B e aqui nós temos o AC15A. Este é o mesmo operacional, pessoal. Não é o outro operacional diferente, certo? Nós temos aqui o AC15, ó, ali é AC15E, eu falei 15B é 15E. E aqui nós temos o AC15B, ó, certo? E aqui nós temos o AC15C, o IC15C, e aqui nós temos o IC15D, ó, o IC15D, certo? Então são cinco, nesse ponto aqui são cinco operacionais, ó, cinco operacionais, e com a contagem de pinos entre o máximo 14 pinos, ó. Vejamos que aqui nós temos aqui, ó, o 1, o 2, o 3, aqui nós temos o 4, nós temos o 5, o 6, o 7, aqui nós temos o 8, o 9, o 10, aqui nós temos o 11, o 12, o 13 e o 14. Então é um circuito integrado só, né? Para que você possa entender. E aqui nós temos a alimentação dele, aqui nós temos a outra alimentação também desse AZ393. Mas olhando no circuito aqui, ó, vejamos que nós não encontramos este AZ, né,
393, mas só nós vamos encontrar somente o AZ580M, ou 4580M, que é esse aqui, ó, o AZ4580M. Certo, pessoal? Então, nós já temos aqui, já sabemos quem são os operacionais e a sua alimentação. Neste operacional, nós temos 15 volts, né, como está marcado aqui, ó, 15 volts, certo? 15 volts. E este operacional, no ponto, é ligado ao GND, aqui nesse ponto. Já este aqui, pessoal, ele é ligado ao 15 e o menos 15. Esse aqui é ligado ao 15 menos 15. Beleza? Então, vamos continuar o nosso análise. Nós temos as tensões de alimentação aqui de 15 volts também, nesse ponto, 15 volts, certo? 15 volts. E aqui nós temos esse ponto, é ponto de saída, ó. Aqui é o ponto de saída. E aqui nós temos também outro ponto de saída. E aqui nós temos outro ponto de saída. Então, temos 3 pontos de saída que vão se comunicar a outras placas, né, de acordo com o que irá acontecer aqui nesse circuito, ok? Então vamos, né, como já vimos aqui, vamos agora ao análise. Vejamos que aqui nós temos 15 volts, correto, pessoal? Nós temos 15 volts, Tendo 15 volts aqui, nós temos um resistor de 3K3 ligado neste ponto aqui, ó, certo? Ligado neste ponto aqui, certo? E aqui também nós temos 15 volts, ó, certo? E aqui nós temos o resistor de 1K. Como vocês já me conhecem, né, pessoal, e sabem como eu sempre tenho falado, que a corrente, ela procura sempre o caminho da porta larga, né, o caminho que ele tem mais facilidade de ele ultrapassar. Então aqui nós temos aqui, ó, 3K3 e 1K. Então o 15 volts, ele vai ter mais força nesse ponto aqui, ó, certo? Vai ter mais força nesse ponto aqui, aonde nesse ponto aqui eu vou estar, essa tensão aqui nesta malha, ela vai ser alimentada por este circuito aqui. Mas, né, pessoal, vejamos que nós temos aqui, ó, nesta malha aqui nós temos aqui um TL431. E o TL431, pessoal, nessa configuração, né, ele está regulando aqui em 2.5, como nós sabemos. O TL431, no ponto de referência, nós temos 2.5 volts. E nesse ponto aqui, se eu tenho 2.5 volts aqui neste ponto, pessoal, né, nesse ponto aqui, e um resistor de 10K, também aqui neste ponto eu vou ter a mesma tensão. Por que eu vou ter a mesma tensão, Reginaldo? Porque a corrente no circuito em série, ela é a mesma. E se a corrente é a mesma, se corrente vezes I é igual a V, então nesse ponto aqui eu vou ter também 2.5 volts, correto, pessoal? 2.5 volts. Então 2.5 volts mais 2.5 volts, então nesse ponto aqui eu vou ter 5 volts. Poxa, não, já achei a tensão nesse ponto aqui? Sim, você já achou a tensão neste ponto. Nesse ponto aqui eu vou ter 5 volts, mas aqui está entrando 15 e aqui está tendo 5. Onde vai estar todo este restante de tensão? Aqui, nesse resistor aqui, eu vou ter 10 volts, ó, de queda de tensão sobre esse resistor. Beleza, pessoal? Pronto, então já descobri aqui a queda de tensão nesse ponto. Eu descobri a queda de tensão nesse ponto aqui, mas aqui eu tenho 5 volts. Tenho 5 volts aqui. E aqui eu tenho uma trava de 0.7 obrigatória aqui, ó, 0.7, né, pessoal? 0.7, a VRF do nosso diodo, né? Do nosso diodo. Então, se eu tenho a VRF do nosso diodo obrigatoriamente 0.7, eu tenho 5, então neste ponto aqui não vou ter mais 15 volts, e sim vou ter 5.7 volts. 5.7 volts. Puxa, todo o circuito já se modificou, tá vendo? Já se modificou. Então, nessa malha, toda essa malha aqui, eu vou ter 5.7 volts. 5.7 volts. Toda essa malha eu vou ter 5.7 volts. Beleza? Então, toda essa malha eu vou ter 5.7 volts. Então, vamos voltar para esse lado aqui, ó. Aqui, se eu tenho aqui 5.7 volts, e neste ponto aqui, ó, eu tenho um divisor de tensão. Veja, pessoal, que eu tenho um divisor de tensão neste ponto, ó. Eu tendo um divisor de tensão nesse ponto, aí nesse caso aqui, para nós fazer um cálculo correto, vamos calcular, vamos pegar a calculadora, né, pessoal? Vamos pegar a calculadora aqui, para facilitar a nossa análise. Deixa eu puxar ela para cá, para não ficar ali em cima do circuito. Então, vamos aqui, ó, 12, né? 12K, para você fazer essa conta, você fala 12K, que é quando você quer saber o valor do resistor que está ligado ao GND, você coloca ele
sendo dividido pelos outros. Então, vamos lá. 12K dividido por 10K, que é o resistor de cima, mais o resistor de baixo. Pronto, mais o resistor de baixo. Pronto, fazendo aí embaixo sendo a RT total. Eu estou fazendo aí embaixo está sendo a RT total do circuito. Então, é o resistor de baixo dividido pela RT total vezes a entrada, a VIN, né? A tensão de entrada. A tensão de entrada, qual é a tensão de entrada dessa malha? 5 volts. Então, pronto, 5 volts. Aí, pessoal, 2,72. Vamos colocar 2,72, né? Aqui, 2,72 de fração. Vamos arredondar para 2,72. Sabemos, pessoal, que essa análise, ela é uma análise muito próxima ao que tem no circuito, mas nós não podemos também descartar as tolerâncias, né? As tolerâncias, né? As tolerâncias que pode acontecer no circuito de acordo com a configuração dos resistores. Tem resistores de 10%, tem resistores de 5%, tem resistores de 1%. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, é dessa forma que nós estamos fazendo nossa análise, com critério para que nós possamos realmente, né, descobrir o que está acontecendo no circuito para que possamos colocar os nossos pontos de análise, beleza? Então, agora, pessoal, agora nós vamos neste ponto aqui, ó. Não vamos falar ainda do 25 graus aqui, ó. Do 25 graus. Nessa análise nós vamos analisar com 25 graus, certo, pessoal? 25 graus, né? A temperatura deles vão estar em 25 graus, beleza? Mas aqui nós temos que saber aqui os pontos de referências dos operacionais, ó. Os pontos de referência dos operacionais. Se aqui nós temos 5,7 volts, pessoal. Se aqui nós temos 5,7 volts, não foi isso que nós analisamos, temos 5,7 volts em toda essa malha, né? Aqui nós temos um divisor de tensão, então nós voltamos à calculadora, certo? Voltamos ao divisor à calculadora, né? Certo? Então vamos voltar à calculadora, voltar novamente à calculadora, certo? Estou falando um pouquinho rápido, pessoal, porque é muito bom vocês não perderem muito tempo no vídeo, mas é importante que assista todo o vídeo, se decorrer, se tiver outro vídeo com esse mesmo assunto, que vocês assistam para que vocês possam ter um maior entendimento, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui, se eu tenho um resistor, eu quero saber sobre o resistor de 10, como falei, o resistor de 10 vai em cima, certo? O resistor de 10 ele vai em cima, sendo dividido pelos outros, pelo RT total, então ele vai dividir pelo 30, mais 10 novamente, para fazer a RT total, beleza, pessoal? Então, e vamos colocar aqui 5,7 volts, certo? Que é a VIN, a entrada, vezes, nós temos que colocar primeiro vezes 5,17, beleza? Então, aqui nós vamos ter 1,42. Então, neste ponto aqui, ó, pessoal, neste ponto aqui, nós vamos ter um ponto nesta malha aqui, que tanto serve para esse operacional, como para esse operacional no lado menos, nós vamos ter 1,42 volts, certo? Então, nós temos 1,42 volts, só conferir na calculadora, chama a calculadora de novo para nós conferir, beleza? Pronto, é isso, 1,42 volts, beleza, pessoal? Então, nós temos 1,42 volts. Nesse operacional aqui, nós vamos ter 5,7 volts, nesse aqui, nós vamos ter 5,7 volts. Nesse aqui, nós vamos ter aqui ele alimentado pelo 5,7 volts, mas aqui nós já temos aqui a sua controle, né, o seu controle, sua realimentação, né, sua realimentação, mostrando que ele está em modo, neste ponto aqui, ele está em modo de não inversor, né, em modo não inversor, né, modo não inversor, nesse ponto aqui, né, pessoal? Nesse caso aqui ele vai estar em modo agora em modo inversor, né? Em modo inversor. Para nós saber se ele está em modo inversor, nós precisamos saber a tensão, modo inversor ou modo não inversor, nós precisamos saber a tensão nesse ponto aqui, ó. Beleza? Então vamos saber a tensão nesse ponto aqui. Aqui em cima nós temos 15 volts, né? Isso aqui, ó. Nós temos aqui 15 volts aqui e nós temos aqui 15 volts aqui, ó. 15 volts aqui. Nós temos 15 volts aqui. Aí nós temos um resistor de 20 e um resistor de 10. Então, se nós temos um resistor de 20 e um resistor de 10, voltamos à calculadora. Pessoal, mas nós temos que usar a calculadora? Sim, use a calculadora. Não vá ficar fazendo conta de cabeça, perdendo tempo, conta de cabeça. Aí você faz a calculadora. Mas você sabe que aqui, mas eu quero fazer. Não, daqui então você sabe, ó, se você tem 20, quantas vezes 20 é dividido por 10? Duas vezes. Então, você tem 3 vezes. Se você dividir 3 vezes por 5, vai dar 15. Pô, Reginaldo, será que é isso mesmo? Então, vamos fazer na calculadora. Você quer fazer na calculadora? Vamos fazer na calculadora. Então, vamos lá. Então, 10
dividido por 20, ou 10 dividido por 20, dividido por 20, mais 10 novamente, mais 10 novamente, vezes 15. Pronto. Reginaldo, realmente você falou certo. É 5 volts. Beleza. Então aqui nós vamos ter 5 volts nesse ponto aqui, certo, pessoal? Então nesse ponto aqui, ó, nós vamos ter 5 volts. Então nós tendo 5 volts nesse ponto aqui, deixa eu fazer uma seta aqui para colocar mais para fora aqui. Nós vamos ter 5 volts aqui nesse ponto, ó. 5 volts. Então se eu tenho 5 volts nesse ponto aqui, né, pessoal? Se eu tenho 5 volts nesse ponto aqui, então eu tenho 5 volts nesse ponto. Esse sinal aqui tá mais, esse sinal aqui tá mais, que é 5.7, e aqui tá menos 5 volts. Então eu tenho realmente um operacional em modo, né, em modo inversor. Beleza, pessoal? Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui neste ponto aqui, agora vamos começar a falar. Se eu tenho aqui, falar a saída dos operacionais, né? O que vai acontecer na saída dos operacionais com essas tensões aqui? Ah, mas espera aí, não, daqui tem 2.72, eu esqueci de colocar que aqui também vai ter 2.72, não é isso? 2.72. Agora vamos falar sobre a saída dos operacionais, né? Nesses pontos aqui, ó, nesses pontos da saída dos operacionais aqui. Nesse ponto aqui, ó, se eu tenho 5 no menos, no mais, e 5.7 neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui menos, nesse ponto aqui menos, a saída será, né, a saída será menos, né, será menos do que 5 pontos, será menos do que 5 volts, né, será menos do que 5 volts, será menos do que nesse ponto aqui será menos, né, será uma tensão menor, mas aqui eu tenho, ó, pessoal, aqui eu tenho, nesse ponto aqui, ó, eu tenho isso aqui se chama, né, de controle de ganho. Ele vai controlar o ganho. Então ele vai fazer com que haja esse controle de ganho aqui neste ponto, para eu que possa saber qual é a tensão real neste ponto aqui, qual é a tensão real nesse ponto, certo? E como se faz esse cálculo? Já tem como fazer esse cálculo? Tem sim, pessoal, tem sim. Aqui é só eu fazer esse cálculo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto. E como é que funciona o operacional, Reginaldo? O operacional funciona assim, ó. Nesse ponto aqui, você tem 5 volts. E nesse ponto aqui, nesse 5.7. Nesse ponto aqui, você tem 5 volts, ó. Então, qual é a diferença do DDP de tensão? 5.7 menos 5 volts, somente 0.7 volts. Então, eu tenho, nesse caso aqui, o meu diferencial de tensão nesse operacional é apenas de 0.7 volts, é apenas 0.7 volts. Então, é essa forma que vai ser feito? Sim, vai ser essa forma que vai ser feito, 0.7 volts. Então, vamos pegar a calculadora. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descobrir agora qual é, nesse caso aqui, qual é a nossa... Vamos pegar a calculadora aqui, pessoal. Vamos pegar a calculadora. Deixa o mouse aparecer aqui na tela. Aqui. Peguei a calculadora, certo? Peguei a calculadora, então vamos lá. Vamos lá, como é que nós vamos fazer cálculo? Então nós vamos fazer esse cálculo dividindo, né? Dividindo aqui, ó, o R202, que é de 47 ohms, 47 dividido 47 dividido por 10, certo? Dividido por 10 menos 1. Aqui nós vamos ver 3.7 volts. Então, se eu calcular agora 3.7 volts vezes aqui o ganho aqui, ó, vezes aqui a entrada, que é a tensão, o diferencial de potência, né, entre o pino menos e o pino mais, eu vou ter aqui, ó, vezes, no caso, 0.7 volts. 2.59. Então, a tensão na saída aqui vai ser 2.59, ó, 2.59 volts. 2.59 volts. Aí você diz assim, pois não, vou ter 2.59 volts nesse ponto aqui. Sim, você vai ter 2.59 volts. Mas se eu tiver 2.59 volts aqui, eu vou estar conduzindo este transistor. Sim, vai estar conduzindo. Qual o problema? Qual o problema? Você vai estar conduzindo esse transistor. Ah, mas se eu conduzir esse transistor, eu vou conduzir aqui também. Vamos lá, vamos ver aqui como é que vai ser a condução aqui, ó. Você tem aqui o 2.59 e aqui você tem uma VRF, né? Assim, né, pessoal, não é isso? Uma VB, né? Atenção aqui de base, aqui nesse caso aqui, você vai ter aqui uma
uma tensão entre base e emissor, que nós colocamos como 0,7 aqui. Então, se eu tenho 2,59 menos 0,7 aqui, nós podemos dizer que aqui eu tenho, né, assim, 1,8, não é isso? 1,8 aqui nesse ponto aqui, certo? 1,8 volts, já caiu para 1,8. Aqui eu tenho 1,1, ó. Pessoal, aqui eu tenho 1,1, né? Porque eu vou tirar o 0,7, aqui eu tenho 1,1 volts. Aqui eu vou tirar novamente, eu vou tirar novamente 1 ponto. Novamente eu vou tirar aqui, ó, 0,7, então eu vou cair aqui para 0,4 volts. 0,4 volts. Pronto, então aqui esse diodo aqui vai estar em corte, porque não tem mais, então aqui não tem mais aqui como ultrapassar o 0,7, então esse aqui vai estar em corte. Então essa malha aqui, ela está em corte, pessoal, mesmo eu tendo 2,59 volts aqui, esta malha vai estar em corte. Pessoal, vamos passar para o próximo vídeo. O vídeo está ficando grande, muitas vezes vocês não gostam de assistir vídeo grande, então é necessário nós fazer esse corte neste vídeo, pessoal, certo? Pessoal, vamos fazer o corte neste vídeo e vamos convidar você para você participar do próximo vídeo, Mas antes de você ir para o próximo vídeo, dê o seu like aí, pessoal. Esse vídeo está também tanto na assessoria, no meu grupo assessoria particular, como também no YouTube, né? Então precisa crescer o canal, e só vai crescer o canal se você der o like, se você se inscrever, se você gosta desse conteúdo, se você quer mais conteúdo, quer animar nós para fazer mais conteúdo, você ajuda nós, né? E nós vamos trazendo conteúdo, e cada vez que vamos trazendo conteúdo, vamos trazendo conhecimento para você, certo? E trazendo conhecimento vai trazer para você também rapidez no seu análise, vai trazer para você condição de você consertar melhor, e consertando melhor você vai ter os frutos, né, assim dentro da sua casa, você vai ter a grana no seu bolso, e você ajuda nós a também a colocar também a grana no nosso bolso, através dando o like, dando e se inscrevendo, compartilhando, fazendo nós crescer, para que nós possamos crescer juntos. Você cresce na sua bancada, você cresce aí na sua profissão, e eu cresço no meu canal, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo. Espera lá, nós estamos chegando, né, a terminar esta análise em 25 graus. Você vai ver que ficou bem legal, e você vai aprender a fazer na sua bancada. Com poucos vídeos que você vai assistir, você vai aprender a fazer na sua bancada, vai pegar um circuito, vai colocar tensão e vai ficar show de bola. Tá bom, pessoal? Até a próxima.